Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula sobre o LibreOffice Writer para concursos. E nessa aula, pessoal, nós vamos falar especificamente sobre a capacidade que o LibreOffice Writer tem de inserção de fórmulas e funções dentro de tabelas. Isso que ele é um editor de textos, observa, não estou falando do LibreOffice Calc, que é planilha, estou falando aqui do LibreOffice Writer, que é um editor de textos e que tem sim como uma das suas capacidades inserir tabelas e inserir fórmulas e funções nessas tabelas. Vamos fazer a parte prática, então vem comigo. Primeira coisa, vamos inserir uma tabela ou clicando no menu tabela, na opção inserir tabela, ou usando a tecla de atalho Ctrl F12, que também insere tabela, ou ainda utilizando o próprio botão que se chama inserir tabela da barra de ferramentas padrão. Então vou clicar aqui no botão inserir tabela, vou escolher uma certa quantidade de linhas e colunas e pronto, está ali a minha tabela com tantas linhas e tantas colunas como vocês estão observando. Agora vamos imaginar que aqui eu coloco produto, e aqui eu vou colocar o valor de cada produto. Tá bom, então aqui vamos botar o produto mouse, R$ 34,00. Vamos botar aqui teclado, R$ 56,00. E vamos colocar aqui uma impressora, R$ 489,00. E agora aqui embaixo eu gostaria de colocar o total do valor desses produtos. E isso me permite, então, imaginar que se eu quero colocar aqui o total, eu poderia usar uma fórmula para fazer esse total dentro de uma tabela. Mas como é que a gente coloca fórmulas dentro de tabelas aqui no LibreOffice Writer? Então vamos lá no passo a passo. Nós selecionamos o local onde queremos inserir a fórmula, nesse caso aqui nessa célula embaixo dos valores. Clicamos no menu tabela, depois nós vamos clicar na opção fórmula, ou usar a tecla de atalho F2. Fórmula, pronto. Assim que eu clico na opção fórmula, aparece uma barra de fórmulas. E aqui tem um botão chamado fórmula, que nós vamos clicar e escolher que tipo de fórmula a gente quer. Por exemplo, eu quero a soma, então vou escolher soma. E assim que eu clico aqui para escolher soma, ele insere uma função chamada sum, que é o termo em inglês para função soma. E agora basta selecionar as células que eu quero somar. Então vou clicar na célula com valor 34, arrastar para 56 e para 489. Assim que eu selecionei as três células que eu quero somar, ele já construiu aqui a função sum B2, B4, que é justamente para fazer a soma desses três valores aqui da célula B2 até B4. E agora basta clicar aqui no botão aplicar, que pronto, ele já exibe ali o resultado, então 579, como sendo o total da soma do valor 34, 56 e 489. Provando assim que eu posso, se desejar, inserir sim fórmulas e funções dentro de tabelas aqui do LibreOffice Writer, porque muita gente acha que só é possível inserir fórmulas e funções dentro de planilhas do LibreOffice Calc ou do Excel. E não, nós podemos sim inserir fórmulas e funções dentro das tabelas do próprio LibreOffice Writer, que é um editor de textos, como a gente fez aí no passo a passo. Eu vou fazer um outro exemplo agora, pessoal, só para a gente observar aqui. Deixa eu tirar essa fórmula. Vamos colocar agora a média. Vamos supor que eu queira fazer a média, agora não a soma. Mesmo procedimento, eu clico no menu tabela, depois de selecionar a célula onde eu desejo mostrar a média, clico na opção fórmula ou uso F2, e aí aqui no botão chamado fórmula, nós temos função soma, arredondar, porcentagem, potência, operadores e as funções estatísticas. E uma dessas funções estatísticas chama média. Aí eu clico e ele insere a função min, que é a média, a função média em inglês, e aí eu seleciono as células dos quais eu quero extrair a média, ele constrói a função min ali automaticamente, e eu clico então aqui no botão aplicar. Pronto, agora ele me deu que a média desses valores é 193. Então isso não serve somente para a função soma, serve para outras funções que eu porventura desejo aplicar aqui dentro de tabelas, formas e funções dentro de tabelas. Certo, pessoal? Mais uma questão resolvida aí do nosso LibreOffice Writer. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal. Lembrando de deixar comentários, é muito importante, deixem comentários aí dizendo o que vocês estão achando dessa série de videoaulas sobre o LibreOffice Writer. Valeu, pessoal! Espero vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos!